Fala galera, tudo beleza? Mais uma questão de espelho esférico para a gente poder resolver. Bora lá. Considere a situação ilustrada pela figura a seguir, onde AB é um objeto real e a linha B' sua imagem. Sabendo que o tamanho do objeto AB é o dobro de sua imagem, a linha B', é possível afirmar que o raio de curvatura do espelho é. Então, beleza, gente. Tem esse diagrama aqui, né? Bem interessante. Aqui o objeto, aqui a imagem dele, né? E tá aqui, o que a gente tem, que é a distância do objeto até a imagem, é 30 centímetros, né? E o espelho tá aqui e o verso do espelho tá aqui. Tá, ele quer o raio de curvatura, então vamos trabalhar diretamente com a fórmula do raio de curvatura. A gente sabe que o raio de curvatura, ele é duas vezes esse F aqui, né? Ou seja, a distância focal, que é a distância, né, do foco do espelho. Tá, então a gente tem que achar essa distância focal para descobrir o raio de curvatura. Se nós que forma a gente vai utilizar? Essa fórmula aqui, ó. 1 sobre F, ou seja, 1 sobre a distância focal é 1 sobre P mais 1 sobre P'. P é a distância do objeto até o vértice do espelho. E P' é a distância da imagem até o vértice do espelho. Beleza? E dá pra ver que a gente não tem nenhum deles, né? Então temos que começar a trabalhar um pouco mais. A gente repara o seguinte, que no enunciado ele fala que o tamanho do objeto é o dobro do tamanho de sua imagem, né? Então a gente tem que trabalhar com isso. Isso envolve aquela parte de ampliação, né? Ou nesse caso, né, como o objeto é maior do que a imagem, desampliou, né? Redução. Então a gente sabe o seguinte, que A é igual a I, que é o tamanho do objeto, não, o tamanho da imagem dividido por O, o tamanho do objeto. Beleza? E claro, né, essa fórmula também tem que envolver essas distâncias aqui, porque a gente quer achar esses caras. E também tem essa fórmula aqui também, de uma segunda forma. Assim, ó. A igual a menos P', ou seja, a distância da imagem até o espelho, dividido pelo P, que é a distância do objeto até o espelho. Beleza? Mas para que isso? Porque agora a gente faz o seguinte, esse A é o mesmo que esse, ou seja, a gente pode igualar essas duas fórmulas aqui. Só que é o seguinte, como o objeto tem o dobro do tamanho da imagem, no lugar do O, a gente vai colocar 2i, porque é o dobro do tamanho da imagem. Só que tem um porém, gente. Poxa, a imagem aqui ó, tá invertida. Então, esse i aqui, ó, ele tem que ter o sinal de menos. Vai ficar menos i. Por quê? Porque a imagem é invertida. Então, tem que ter um sinal de menos para poder compensar. Então, vai ficar o seguinte. I sobre zero, né? Ou seja, a gente igualou esse cara com esse, igual a menos P' sobre P. Agora sim, esse I aqui vai ficar menos I, porque a imagem é invertida, e no lugar do O, a gente vai colocar 2I, porque o objeto é o dobro do tamanho da imagem. Então vai ficar o seguinte, menos I sobre 2I igual a menos P sobre P. Poxa, esses sinais de menos dá para cortar, eles somem. E em cima e embaixo também dá para cortar e some. O que a gente pode fazer? Vai ficar o seguinte, vai ficar 1 sobre 2 igual a P' sobre P. O que dá para fazer? Dá para multiplicar cruzado. Ou seja, P igual a 2P' depois de multiplicar cruzado. Beleza? Tá, chegamos aqui ao seguinte, que a distância que a distância do objeto, né, até o espelho é o dobro da distância da imagem até o espelho. Olha só, gente, poxa, a gente não sabe quanto a distância da imagem até o espelho, né? Mas a gente sabe o seguinte, se a gente colocar aqui, ó, tipo, x, a distância da imagem do espelho é x. A distância do objeto até o espelho vai ser o dobro, né? Porque olha só, 2 vezes a distância da imagem ao espelho. Então, vai ser 2x tudo isso aqui, ó. Outro x aqui, x mais x, 2x. Então, olha só, gente, olha só o x, ó. Comparando aqui com aqui embaixo, o x é 30 centímetros. Em outras palavras, a distância da imagem até o espelho, no caso o P', 30 centímetros. Então, se o cara é o dobro, né? Então a distância do P, ou seja, do objeto até o espelho, tem que ser o dobro disso. 60 centímetros. E de fato é isso mesmo. Então aqui, ó, no lugar do P, 60, no lugar do P', 30. Vamos lá. Então vai ficar o seguinte, F igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 30. Agora é o seguinte, as bases não são iguais, tem que fazer o MMC. O MMC entre 60 e 30 é 60, né? Então vai ficar o seguinte, vai ficar a base para todo mundo, né? 1 sobre F. Aqui no caso, né? A base vai ser para todo mundo 60, certo? Então vai ficar 60. 60 dividido por 60 dá 1, mais 60 dividido por 30 dá 2. O resultado multiplica em cima. Então, 2. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar o seguinte.
Primeiramente, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, é claro. E vai ficar o seguinte, 1 sobre 60 mais 1 sobre 2, né? Ambos com a mesma base. Tá, por que agora, Silas? Porque agora a gente já pode somar em cima, já que as bases são iguais. Então fica 1 mais 2, 3. Ou seja, 1 sobre f igual a 3 sobre 60. Lembrando que não soma embaixo, tá? Embaixo só repete a base. Tá, a gente não quer 1 sobre f, a gente quer só f. Então vamos inverter essa fração. Em compensação, do outro lado, a gente também inverte. Então fica f sobre 1, ou só f, né? Dividir por 1 não dá em nada, fica o próprio número. Então fica f igual a 60 dividido por 3. E 60 dividido por 3 dá pra gente 20. Então a distância focal é 20 centímetros. Mas a gente não quer isso, a gente quer o raio de curvatura, que é 2 vezes isso. Então o raio de curvatura vai ser 2 vezes 20, que dá pra gente 40 centímetros, né, no total. Ou seja, letra D. Beleza? Então é isso aí, gente. Exercício bem tranquilo, bem interessante, né? Então, se você gostou dessa resolução do vídeo, deixa o like, ajuda bastante. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tem vídeo novo saindo todo dia. E é claro, põe aqui nos comentários o que achou dessa resolução. Você faria de alguma outra forma? Põe nos comentários. Então é isso aí, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo, hein? Valeu!